Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Rafael Augusto. É engraçado demais. Tô rindo porque eu troquei a câmera. Os outros vídeos eu gravei na câmera frontal. Aí agora eu tô gravando com a parte de trás. Porque eu fui burro antes, né? A qualidade da câmera traseira é melhor do que a frontal. Enfim. é, Hoje é Natal. Feliz Natal. Se você estiver assistindo esse dia 25. Porque provavelmente não está, né? Mas meus pais viajaram, minha irmã tá dormindo. E eu tô de férias da faculdade, feriado no trabalho. Então, por que não gravar um vídeo? E eu já tava querendo gravar esse vídeo em específico tem muito tempo. Eu queria gravar ele no meu aniversário. Só que eu tentei, todas as tentativas ficaram uma bosta. Aí agora eu escrevi o que eu tenho que falar. E pra não ficar dando volta, porque eu ficava dando muita volta. E esse vídeo provavelmente vai ficar comprido, porque eu vou dar volta. Mas dessa vez eu vou dar voltas escritas e premeditadas, tá bom? O que mais que eu posso falar? Eu já desejei um Feliz Natal. E é isso, tá? Eu deveria ter gravado isso ontem, eu ia gravar isso ontem, dia 24. Porque como é um vídeo natalino, eu estaria de vermelho. E eu só tenho uma camiseta vermelha que, por consequência, eu usei ela ontem, tá? Mas, acontece. Mas, ó, em contrapartida, hoje eu tô usando um shorts muito foda, se liga. Ganhei ontem, não sei se vai dar pra mostrar. Mas, ganhei ontem o pijama, já tô estreando, né? Porque precisava dormir, tava com sono. Botei o pijama novo e vim dormir. Minha madrinha Cindy que me deu. Curti. Obrigado, Dindinha. Mas, tá. O que é esse vídeo de hoje, né? Eu já queria ter gravado ele antes. E, em específico, ele é uma análise do ano. Minha porta abriu sozinha. Mas é uma análise do ano. E acho que tem muita coisa pra falar. E é um disclaimer também, tá? Qual que é a ideia disso? Eu queria analisar meu ano, entender melhor como foi meu ano, pra eu melhorar os próximos anos, né? Porque senão, eu não tô falando que o ano foi ruim, a gente vai entrar nessa discussão, mas é bom entender o passado pra melhorar o futuro e bonitinho, é legal, né? Muito legal na ideia. E aqui tem dois disclaimers que eu anotei, que obviamente não é uma forma de, caralho, meu ano tem que ser desse jeito. E se não for assim, o ano vai ser uma bosta. Não, não é isso. Isso é impossível, né? É até tosco a gente tentar planejar 2026, né? Tipo, sabe aquelas previsões do início de ano? Ai, eu quero que 2026 eu vou mudar tudo, vou fazer tudo desse jeito, que não sei o que, brimbal. Eu não acredito nisso, não. É mais uma forma de entender o que aconteceu e apertar os parafusos pra 2026. E por que eu tô gravando isso? Porque eu vou postar na bosta desse canal. Porque o canal é meu. É resumo da ópera. Então eu posto o que eu quiser. E eu também coloquei duas metas pra mim nas férias. Que essas metas estão lá tem muito tempo. Quero postar pelo menos 2 vídeos. Porque eu gosto de gravar vídeo, gosto de falar à toa. E agora eu tô com tempo de fazer isso. Tá. Beleza. Já falei, já dei os disclaimers, né? Que o ano é incontrolável. E que isso é mais uma forma de entender. Aí o que eu fiz aqui? Né? No meu roteiro eu separei em áreas da minha vida que eu acho relevantes. Coloquei faculdade, trabalho, relacionamentos, lazer e saúde. Coloquei tipo grandes blocos assim, que pra mim hoje fazem sentido. E aí eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. Não vou ficar lendo, tá? Só tô dando umas mini piadas. E o intuito não é ser divertido o vídeo. Porra, já deu 4 minutos. Caralho, esse vídeo vai ficar muito longo. O intuito não é ser divertido, porque provavelmente não vai ser. É mais um negócio pra mim. E meu computador já tá ficando com o armazenamento cheio. Então eu preciso enfiar isso em algum lugar. Eu devo postar isso. Depois eu apago pra eu mesmo assistir depois. Tá? Então fiquem à vontade pra assistir. Se servir de alguma coisa pra vocês. Ai, caralho, gostei dessa ideia. Vou começar a anotar as coisas que eu fiz nesse ano e não sei o que. E vou analisar meu ano. Fica à vontade. Isso não é patente. Eu não inventei análise de dados, nem análise de anos. Então, né, é isso aí. Foda-se. Acabou o disclaimer, então vamos lá. Cara, a primeira área que eu coloquei aqui é a faculdade. No geral, eu acho que eu mandei bem na faculdade. É, tirando o deslize da reprovação, né? Tomei pau em ALC, Álgebra Linear Computacional, que é uma bosta, mas é entendível também, dadas as condições que estava a minha vida e tal, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E acho que eu estudei razoavelmente bem, no geral, principalmente no primeiro semestre, eu estudei bastante.
e fui muito bem no segundo semestre. No terceiro... Não, no segundo período, que era o primeiro semestre desse ano, né? Então, mandei bem, eu acho que eu fui bem. E nesse segundo, eu acho que deu uma decaída, mas em virtude de várias outras coisas que estavam acontecendo em paralelo, eu acho que muito por causa de trabalho, comecei a trabalhar, né? E tempo, faltou tempo. E as matérias eram difíceis e trabalhosas, mas mesmo assim, eu não acho que eu fui mal no segundo semestre, em questão de faculdade. Mas, né, o histórico fica manchado. Se eu tivesse passado, seria excelente, né? Eu estaria completamente satisfeito. Mas como eu tomei um pau, né, eu não posso vir aqui e passar a mão na minha própria cabeça e mandei mal nesse quesito. Mas isso não anula todo o meu semestre, né? Então eu vou colocar uma média aí, um 6. Vamos falar vamos colocar um 8 para o primeiro semestre desse ano e vamos dar um 6 para esse segundo, porque eu tomei o pau em ALC, tá? Agora em relação a trabalho, né? Caralho, eu falei rápido, hein, a parte da faculdade. Tá, trabalho. Aliás, deixa eu só explicar isso aqui. Eu vou falar tudo, vou falar o que eu acho do meu ano, vou falar onde eu tenho que melhorar depois, o que eu acho que posso melhorar, o que mudou na minha vida e quais foram os maiores aprendizados. Caralho, que vídeo brega, vídeo clichê. Ah, mas foda-se, o canal é meu. É, tá, trabalho. Coloquei aqui alguns pontos, toscos, mas coloquei alguns pontos. E diversão tá num deles. E isso é engraçado, porque hoje eu trabalho, na empresa que eu trabalho hoje, faço estágio, eu me divirto bastante, é engraçado. E eu acho que isso é importante pra caramba, porque antes eu não me divertia tanto trabalhando. E agora eu me divirto. Então eu acho que a gente tem que se divertir, porque senão o negócio fica insustentável e eu tô começando a entender que se eu não me divertir onde eu trabalho, eu não vou conseguir ficar e eu vou sair. Eu não vou sobreviver. E quando você tá se divertindo, você se motiva, então é super tranquilo. Em questão de remuneração, tô ganhando mais e do que eu recebia antes, né? Eu fazia freelance, então acabava que era só final de semana e, né, não compensava, então é melhor, então eu vou considerar uma evolução no quesito trabalho. Em questão de feedbacks, tem pouco tempo que eu tô lá, né? Vai completar 3 meses daqui a pouco tempo. Em trabalho, caramba, eu tenho que incluir também as monitorias, né? Que esse ano eu dei monitoria pro Coltec e dei no projeto Somos Parceiros. Então, foram experiências boas pra caramba, gostei de ensinar, me ajudou a desenvolver a explicação, a didática, né? Foi bom, like. Que também foi uma melhoria de remuneração com base no que era antes. Por mais que eu estava em paralelo no freelance e nas monitorias, ainda assim é, recebia mais só com as monitorias. Então, em questão de trabalho, esse ano pra mim foi uma melhoria óbvia. Pra mim é óbvio que melhorei. Talvez não na qualidade do serviço que eu entrego, porque eu tô aprendendo, né? Das monitorias, tudo bem. Eu consegui fazer boas monitorias, ajudar bem os alunos, preparava alguns materiais. E agora, nesses 2 meses, eu tô aprendendo, né? Tô aprendendo muita coisa, porque eu não sabia, minha vaga é na área de inteligência de mercado, e eu sou de TI. Então, estou aprendendo aos poucos, e eu acho que eu tô gostando da área, tá? Então, trabalho, vou dar uns... Pô, eu posso dar um 8, hein? Um 8 sólido. Eu gostei do meu ano no quesito profissional, tá? Então aqui a gente desce agora pro setor relacionamentos. Esse é um setor muito delicado. Por quê? Porque esse ano envolveu um término, só que também envolveu muitas novas pessoas na minha vida. Então eu tive que pegar essa aba relacionamentos e desmembrar ela em 4. Por quê? Porque não dá pra, não dá pra jogar tudo num bolo só. Então eu separei aqui relacionamento em amigos, família, eu e amorosos, relacionamentos amorosos, né? Não que, pô, eu acho que todo relacionamento é amoroso, mas românticos. Fica melhor do que tá no roteiro. Então, isso. Tá. Então, ó, em questão de amigos, nossa, não tem do que reclamar esse ano. Eu conheci muita gente boa, muita gente legal, que eu considero amigos já. Tanto na faculdade quanto no trabalho. Fora as amizades do ensino médio, né? O pessoal que tá comigo há muito tempo.
Não vou começar a citar nomes, porque senão vou esquecer de alguém e não é porque eu não gosto da pessoa. Mas foi um ano excelente de amizades. Tanto é que eu comemorei pela primeira vez o meu aniversário esse ano, né? Aqui no fundo, tô olhando pro fundo nesse exato momento. E isso é um bom sinal, um sinal que eu tenho boas amizades. E eu tô muito satisfeito com isso, tô muito feliz com isso. Que é algo que nos anos anteriores, se eu tivesse feito uma análise, seria um ponto de melhoria. Então, vamos colocar que eu melhorei as amizades nesse ano. No quesito de me aproximar mais das pessoas, de conversar com mais pessoas. E isso me deixa muito feliz. Porque é bom, é muito bom ter amigos de vocês aí. Quem tá assistindo provavelmente é meu amigo, né? Quem é à toa a esse ponto. Então, tá aí o agradecimento a você. Especificamente a você, tá? O que mais que eu posso te falar aqui? Família. Em questão de família, eu acho que permanece mais ou menos a mesma coisa. É, assim, continuo amigo dos meus pais, amigo da minha irmã e da minha família no geral. Minha família é minúscula, então não tem como fugir. No quesito família, acho que permanece a mesma coisa, mas é aquele permanece a mesma coisa positivo. É, então, nada a reclamar, adoro minha família, gosto muito. E vou dar um thumbs up, vou dar um joinha. Agora, no sentido eu comigo mesmo, relacionamento de, sei lá, interpessoal, intrapessoal, sei lá que porra é essa. Mas eu diria que eu fui bem também. E acho que muito disso vem em virtude do término. E pra eu falar de como foi o meu desempenho. Porra, desempenho é foda, né? Não é desempenho, eu não sou. Não tô querendo gravar esse vídeo pra falar, nossa, eu sou uma ultra máquina produtiva, que eu tenho que fazer um KPI de. Não, nada disso. Só falando como foi o ano, depois eu vou elencar os pontos de melhoria. Mas o meu desempenho, entre muitas aspas, que não é esse o intuito, foi bom. E eu acho que não dá pra você desvincular isso da aba relacionamentos românticos. Por quê? Porque eu acho que nesse ano isso foi, tipo, inversamente proporcional. Ó, chama nessa porra? Foi inversamente proporcional. Por quê? Porque eu sinto que eu evolui bastante vivendo, convivendo comigo mesmo. É aquela ideia, se você já teve uma conversa comigo, provavelmente já cheguei nesse assunto, de você ser a sua própria âncora. E eu acho que eu mandei bem esse ano nisso. Óbvio que eu tenho muito a melhorar. É, caralho, muito, muito mesmo. É uma estrada, assim, gigantesca. E não tô nem perto, mas estou melhor do que era antes. Então, acho válido me dar os parabéns e falar que eu melhorei quanto a isso. Porra, aí é autorrespeito, confiança, independência, aí vai aquela baboseira de coisa. Então, thumbs up pra mim, nesse quesito. Mas agora no quesito relacionamentos românticos, é um ultra thumbs down, porque eu terminei. Então, só por isso aí a nota já cai. Falando racionalmente, porra, se você termina, então a sua parte amorosa vai cair, né? E realmente foi o que aconteceu. De relacionamentos românticos, eu dou uma nota baixíssima, sei lá, 4. Não tô falando que isso é ruim, porque isso, essa queda em relacionamentos românticos possibilitou que todos os outros quesitos de relacionamento subissem. Então, eu não sei o quão verdadeiro é isso para vocês que estão assistindo, para as outras pessoas, mas para mim foi muito real. E há males que vem para o bem, né? Resumo da ópera. Então a queda dos românticos fez com que todos os outros subissem. E eu tô super feliz com essa troca e bem melhor, tá? Então fica aí para relacionamentos. Não tem uma nota fechada, mas né, eu expliquei aí como funcionou toda a dinâmica. E pensando bem, não sei se eu vou postar isso. Tá. Agora, lazer. Aqui eu separei uma área de lazer porque eu acho importante e porque eu acho que isso é uma área que eu tenho dificuldade. Eu tenho muita dificuldade de ficar à toa. Principalmente agora que eu tô trabalhando e fazendo faculdade. Aí agora eu tô meio de férias e eu não sei o que fazer. Aí eu gravo esses vídeos aí, bosta. É... Ó. Eu não tô com dificuldade de ficar à toa e fazer as coisas que eu gosto. Até porque a gente esquece, eu acho isso um fenômeno engraçado, porque às vezes a gente esquece do que a gente gosta. Então, por exemplo, eu tenho dificuldade de sentar e jogar um jogo que eu gosto, que eu sempre joguei, que eu tenho 2.000 horas do jogo. Eu tenho dificuldade de tirar um tempo e falar, cara, eu quero jogar isso, eu gosto de jogar isso. Eu sinto tipo uma barreira, não sei explicar.
E normalmente a gente acaba abrindo o Instagram e vendo uns rios, né? Enfim. Agora de lazer, bom, eu coloquei aqui alguns tópicos e de gostos. Eu acho que é, eu consegui aproveitar bem as coisas que eu gosto. Tipo, eu gosto de ouvir música, eu gosto de ver filme, ir no cinema. Então acho que eu fiz essas coisas bem. Gosto de jogar, não joguei tanto, mas faz parte. Eu gosto de aprender também, eu aprendi bastante coisa esse ano. E gosto de conversar, tenho gostado de sair. Então acho que um ano foi bom para lazer, tá? Rafael pode ficar satisfeito. Acho que foi bom. Viajei também, viajei bastante, principalmente com o Rafão, né? Rafão vai ser o meu parceiro de viagens oficial esse ano, porque a gente viajou bastante. E bastante é foda também, né? A gente foi, a gente foi pro Rio e vai viajar agora no final do ano. Mas em resumo foram essas viagens que eu fiz, né? Fazer o quê? Então tá. Viagens, ok, lazer, tô feliz. Coloquei aqui um festas, interrogação, porque eu queria falar do meu aniversário. Então já é uma forma de lazer muito grande. Então, só um, uma exemplificação de como foi o lazer. Eu acho que foi bom, tá? Nesse ano foi bom, eu consegui tirar minha cabeça dos problemas principais, assim. Tem a linha principal de pensamento, o lazer você sai dela que depois você volta. Então eu acho que consegui fazer isso algumas vezes esse ano. E o que deixa também um ano mais leve, mais tolerável, é importante, né? Tirar a cabeça do problema. Eu coloquei aqui também risadas. É porque, velho, pra mim é uma coisa muito importante a felicidade, né? Tipo, o quão feliz você tá com as situações, a diversão, igual eu falei lá no trabalho. É, é extremamente importante que você se divirta, que você tenha prazer fazendo as coisas que você faz. Seja trabalhar, seja estudar, seja se relacionar com outras pessoas. Então, tudo você tem que estar se divertindo. E eu acho que eu ri muito esse ano. Quando eu for fechar, eu vou explicar um pouco. Mas eu me diverti, eu ri pra caramba. É, lá, lá no trabalho até fala que eu só sei sorrir. E de fato, eu tô sempre. Tem um gerente lá que fala que eu sou garoto propaganda da Colgate. Porque eu tô sempre com o piano. Minha irmã chama de piano, né? Quando eu tirei o aparelho, ela fala: Nossa, você colocou um piano na boca? Porque é muito dente, né? Caralho. Mas tem que sempre sorrir. E eu falei isso com a Sara também, amiga nossa, que é importante. Se você não ri, você não vence. Então você tem que, quando tiver difícil, rir que vai passar, né? Sei que, porra, é foda falar, né? Depressão não existe, né? Tipo isso. Não é isso, mas sorria, né? Leve a vida mais leve, que, não sei, porra, talvez eu esteja completamente alienado numa bolha e nada disso faça sentido, tá? Mas pra mim funciona. Levar a vida mais leve, se divertir e rir em tudo que você faz, torna tudo mais fácil. Não vou mentir, tá? E aqui eu coloquei como último tópico saúde. E não tá em último à toa, porque eu acho que é o ponto que eu mais pequei esse ano, disparado. Assim, no primeiro semestre de 2025, eu acho que eu mandei razoavelmente bem, eu comia bem. Porra, eu jantava todos os dias, almoçava bem. Tava indo na academia, mas da metade do ano pra cá, eu chutei o balde completamente. Eu tô comendo mal, não tô fazendo atividade física, e isso é péssimo. Mas eu aceitei também que isso é fase e é um ponto de melhoria para 2026 que tá aqui escancarado. Tem uma exclamação gigante em cima disso. E, bom, fica aí problema pro Rafael do futuro, né? É. Futuro que pode ser curto se eu não dar atenção para isso. Aí eu separei aqui em academia, alimentação e doença. Doença não tive nenhuma complicação mais séria, graças a Deus. E academia e alimentação foi fracasso total, tá? Da metade do ano pra cá. Então é meio que o exemplo do burro, né? Porque se metade pra lá eu fiz bem e metade pra cá eu fiz mal, então eu ficaria no 0 a 0. Mas como eu tô gravando isso da metade pra cá, né, na segunda metade de 2025, então pra mim eu tenho uma impressão muito ruim da minha área de saúde. E de fato eu acho que eu devo melhorar. Tenho que melhorar, né? Tá. Aí aqui eu elenquei pontos de melhoria e pontos de melhora. Véi, um negócio que tá marcado com exclamação aqui também é que eu li um total de 0 livros esse ano e eu acho que isso é muito preocupante. Livros, digo, não acadêmicos, né? Eu nunca fui de ler,
mas eu lia pelo menos um ou dois todo ano. Esse ano eu li zero, né? Então isso é assustador. Não, na real eu acabei de ler um que eu comecei no ano passado, no início do ano. Que acho que é até esse que tá aqui, ó. Calma. Esse aqui, ó. É Meditações, do Marco Aurélio. Que é, porra, o mais clichê do mundo também. E deveria ter lido mais. Porra, tem um livro. Que vergonha. Dá vergonha de falar isso. Mas já tô pensando nos próximos que eu vou ler. E eu queria ler aquele... como é que é? O Mito de Sísifo. Parece legal, eu acho que é interessante, mas foda-se. Problema pro ano que vem. E aqui nos pontos de melhoria eu coloquei algumas coisas, né? Eu acho que eu deveria melhorar na faculdade, porque eu sinto que a faculdade foi um... Tô falando isso muito por causa do pau, né, que eu tomei. Sem lá ele. Mas eu acho que eu deveria melhorar nesse ponto. E eu já sei, então, tá aqui no ponto de melhoria. No quesito relacionamentos românticos, eu acho que tá aqui como um ponto de melhoria também, porque eu acho que eu fiquei muito chato com isso. Já falei isso com algumas pessoas que eu conversei. Acho que eu tô chato pra isso. Sei lá, mas tá como um ponto de melhoria. Outro ponto de melhoria é... Porra, é foda, né? Tá parecendo aquelas entrevistas de RH que você fala, quais são os seus defeitos, que não sei o quê. Mas eu coloquei aqui sinceridade excessiva, né? É aquela frase que eu já falei 1 milhão de vezes esse ano também, que quando você é honesto demais, você não é sincero, você é grosseiro. Então, talvez não ser menos sincero, mas ter mais tato pra falar as coisas, que às vezes eu sou muito, tipo, foda-se, falo mesmo e tenho que me policiar quanto a isso, porque pode magoar as pessoas, eu tenho essa concepção. E tá como ponto de melhoria aqui, então, se você me ver xingando alguém, então você me dá uma cutucada. E véi, eu tô gravando um vídeo, inclusive, se você assistir, se você é meu amigo, você vê se eu, porra, mano, eu acredito nessa porra, de, tipo, ver algo que é bosta e me fala, mano. Odeio isso. Sei lá, eu tô cometendo uma gafe aqui, tô xingando todo mundo, tô sendo inconveniente pra caralho, me dá um toque. Tipo, segura aí, né? Aí eu respiro e tal. Então eu gosto dessa ideia de feedback. Tá até marcado aqui, feedbacks. Eu gosto muito disso. Você entender também, mano, porra, ninguém é perfeito nessa merda. Então, se você tá vendo algo que é errado, então fale. Eu acho que isso é importante. E pontos de melhoria, coloquei mais coisa. Assim, tem muito mais coisa. Tem coisa aqui que eu não posso falar, né? Porque é até pessoal demais. Só que são pontos de melhoria da mesma forma. Tá. Agora, pontos de melhora que eu tive esse ano. E tem uma abelhinha voando aqui. Sai fora. Mas, pontos de melhora. Desse ano, que eu acho, realmente, que foram pontos de melhora. E, cara, tá elencado aqui o primeiro disparado é a minha comunicação. E não tô puxando sardinha pro meu lado. Mas não tô falando que eu me comunico bem. Mas eu falo e é bizarro. Eu era muito tímido. Não é tímido a palavra, mas eu era muito fechado. Hoje eu sou uma pessoa muito mais aberta. Converso com mais gente, exponho mais a minha opinião. E aí é um contraponto, né, dos pontos de melhoria, a sinceridade. E, nossa, disparado eu sou uma pessoa mais confiante também. Nesse ano, construção desse ano, né? Então, uma pessoa mais confiante e que fala melhor, tá aberta pra vida. E eu acho que isso é importante, tá aberto pra vida. E isso conversa diretamente com esse ponto aqui de comunicação. Então, sei lá, você tá numa recepção, você puxar um papo, você conversar com novas pessoas, conhecer novos universos, né? Então, tá aqui como ponto de melhora desse ano. Tá aqui também como pontos de melhora... desculpa. Outro ponto de melhoria que eu não vi aqui, que eu esqueci, é a saúde, né? Mas isso tava óbvio já tava elencado. Tá, voltando para pontos de melhora. Coloquei trabalho. Eu acho que eu melhorei no trabalho. E no lazer também. Sei lá, sinto que eu me diverti muito esse ano. Esse ano foi muito divertido. E aqui entra um contraponto interessante, né? E agora vai ficar um pouco mais conclusivo o tom do vídeo. E eu vou postar, porque agora decidi, de fato, vou postar esse vídeo. Porque, porra, tem uma leva de vídeos que eu gravo e não posto, né? Eu deixo pra mim. Mas isso aqui eu acho muito importante. E isso pode ser algo completamente bolha,
tá? Não sei se vai valer pra você. Se é que você chegou até aqui, eu acho difícil que alguém tenha chegado até aqui. Mas isso aqui é muito importante. Aprender a perder. Né? Tá escrito aqui com uma exclamação, aprender a perder. E tá um dizer mais sobre isso. Porque, ó, vou te dar um exemplo, que aconteceu ontem, né, dia 24 de dezembro. Eu fui fazer um tanto de coisa. De manhã eu cheguei em casa, falei, nossa, vou lavar o carro. Aproveitar que tá quente, nossa, ontem fez calor demais. Vou lavar o carro e tal. Mano, eu parei o carro no meio da garagem e fui descer, eu esqueci de puxar o freio de mão, o carro voltou, bateu no portão, arrebentou o portão, arrebentou a parte de trás do carro, quebrou as duas lanternas, amassou para-choque, amassou porta-malas. Assim, fudeu o carro mais fudido que ele tava, tá? E em um segundo, tá? Tipo, nunca fiz nada no carro, todos os defeitos dele já vieram de nascença, quando eu peguei ele já tava assim. Nunca fiz nada, um arranhão. Aí agora essa bosta aí, tomei um prejuízo. E por que que eu falo isso? Porque eu me planejei, deve ter, sei lá, 12 meses, não, menos, né? Porque o ano tem 12 meses. 10 meses, vamos colocar, que eu tô me planejando pra fechar o ano com X valor na conta. Tô me planejando pra ter X valor, porque eu acho isso importante, né? Você ter uma reserva, juntar um dinheiro. E, velho, em um segundo, tipo, em questão de segundos, minha reserva foi pro lixo, porque vou tomar um prejuízo bizarro ali no carro, porque vai ficar caro pra caramba. Mas, da mesma forma, há males que vem para o bem, né? Que bom que não tinha ninguém passando na rua, que o carro parou no portão, que ele não caiu no córrego ali que fica na frente da minha rua. E que bom também que eu consigo, que eu tenho o dinheiro guardado, que eu consigo pagar. Assim, são várias coisas que não tô reclamando do que aconteceu. Eu poderia ter sido mais atencioso, poderia ter lembrado de ter puxado o freio de mão e economizaria uma grana. Mas qual que é o ponto disso tudo, né? É que não dá pra gente prever, mesmo que você seja o mais cuidadoso possível, você tá sujeito a um deslize. E então é importante você aprender a perder. Porque eu confesso que ontem eu fiquei meio chateado. Você fica chateado, não tem jeito. Mas. Nossa, é foda, o cara é muito burro. Ah, mas calma. Há males que vem para o bem porque eu tinha realmente que arrumar o carro. E talvez eu demoraria muito a arrumar e agora eu sou obrigado a arrumar. Mas é importante, por mais que tenha ficado chateado, é importante saber perder porque acho que é Sêneca que fala sobre isso. É o bagulho do estoicismo e acho que é tao, taoísmo. Acho que é taoísmo. Não sei. Aquela grande ideia lá de tempestades virão. Você não consegue parar tempestades, mas você consegue dançar na tempestade. Você consegue se virar com as situações que você tem. Então, é uma situação que eu poderia ter tido controle sobre ela, mas já que aconteceu, não adianta ficar remoendo e isso vale para várias coisas. Penso muito nisso também a respeito de faculdade, do pau que eu tomei. E em outros tempos eu ficaria muito mais ansioso e muito mais decepcionado, muito mais triste se eu tivesse tomado um pau. E pra mim isso era inadmissível e agora é normal, é algo que acontece. E, e é importante elencar essa diferença do faz parte e acontece. Tem coisas que não fazem parte da nossa vida, tá? Sei lá, você deixar o carro descer, muito provavelmente não faz parte da vida de todo mundo, porque foi uma estupidez minha. Só que são coisas que acontecem. Inclusive eu descobri que é genética, meus dois avós fizeram isso. Enfim, ou situações muito parecidas, tá? Mas não, não faz parte, mas acontece. E esse acontece são as tempestades, né? Porra, clichê filosófico, blá blá blá. Porra, meu Bilal gigante. Todo mundo cansado de escutar esse clichê. Mas é importante a gente às vezes parar e pensar, caralho, né? Tem coisa que a gente não adianta esquentar a cabeça. Aí, o que que você faz? Quando você não esquenta a cabeça, o que que você faz? Você ri. Você sorri, que vai ficar mais leve? Não sei. Mas é melhor do que ficar resmungando e, enfim. Hum, Porra, eu tô sujeito a isso também, né? Não tô falando, caralho, eu sou o Mister Sorridente, nunca fica nervoso, até porque eu fico nervoso. Mas é isso. Essa é a minha dica. E vou arrematar falando o seguinte. Esse foi, aqui ó, tá até escrito aqui embaixo, mais difícil. Eu acho que esse foi o ano mais difícil da minha vida, até o momento. E por N razões, tá? Faculdade, trabalho, aí questões de saúde, tipo,
dentro da minha família. Foi um ano bem difícil. É, no geral, em todos esses âmbitos aqui, ó, tudo isso que eu elenquei, ó, faculdade, difícil, trabalho, difícil, relacionamento, difícil, lazer. Porra, lazer não tem como ser difícil. Tá, difícil no sentido foi difícil se divertir? Não, foi fácil. Eu me diverti bastante. E aqui tá o contraponto desse ano. Foi o ano mais difícil, mas foi o meu ano mais feliz e mais divertido. Eu confesso que eu ri muito esse ano, sou eternamente grato a todo mundo que participou minimamente do meu ano, que tirou uma risada minha ou que eu fiz rir, que a gente riu junto. Resumo da ópera, né? O que não é difícil, eu sou meio prostituído nesse quesito, eu rio de tudo, mas eu preciso de pessoas pra rir comigo, então isso é muito bom. Então, no lazer, esse ano foi o disparado mais divertido que eu tive. E é engraçado que também é um ano que eu acho que eu mais saí pra festas. E. Pô, eu acho que tudo que eu fiz eu me diverti. Tudo é foda também, né? Mas a maioria das coisas que eu fiz eu tava me divertindo. Então, no geral, é impossível um ano em que tudo que você faz você se diverte não ser o mais divertido, tá? Então tá aqui um parênteses bem engraçado, que foi o ano mais difícil, porém o mais divertido. Então é bonitinho, né, falar isso. Aí eu tenho uma seção aqui de previsões barra metas, que eu escrevi algumas coisinhas, mas vou resumir. Eu acho que a dificuldade do próximo ano, né, 2026, vai ser menor. Eu acho que vai ser mais fácil, não mais fácil, mas menos difícil o próximo ano. E porra, eu esqueci de falar a maior exclamação aqui, é porque eu virei a página e eu percebi. Gestão de tempo, tá? Isso é importante pra caralho. E tá aqui um negócio que tem que melhorar. Eu já melhorei um pouco do que era antes, mas eu tenho que melhorar ainda mais, tá? Então, gestão de tempo tá aqui. E aqui em previsões, tá? Melhorar a gestão de tempo. Previsões barra metas, né? Melhorar a gestão de tempo. E tá a dificuldade que eu elenquei pro ano. Eu acho que vai ser um ano médio barra difícil. É foda quantificar isso, né? E. E por quê? Agora eu vou explicar mais a fundo. Porra, se você sobreviveu até aqui, você aguenta mais esse finalzinho, vai. Qual que é a minha ideia? Eu, hoje tá muito em voga esse negócio de dados e. Não é porque eu tô na área de inteligência de mercado, né? Que mexe um pouco com dados. Mas no geral, tipo, tudo a gente tá querendo quantificar em dados. Seja, sei lá, retrospectiva do Spotify. Não, até a parada de marcar lugar, de marcar assento lá no trabalho. Eles fizeram uma retrospectiva, né? O aplicativo disso fez uma retrospectiva e isso pra mim é bizarro. Mas as pessoas estão muito ligadas aos dados. E é engraçado, porque é verdade. Você tem retrospectiva no LinkedIn, você tem retrospectiva no Spotify. Então todo mundo quer ter um controle do que você faz. Você tem o Jim Rats, que você marca. São dados. Aquilo ali são formas de analisar o seu desempenho. Cara, eu fui 5 dias a menos na academia do que tal pessoa. E ao mesmo tempo, eu penso duas coisas a respeito disso. Eu acho que isso é uma coisa de manter uma performance o tempo todo. Toda hora você tem que estar performando. Não no sentido performativo, de pessoas performativas, mas você tem que estar sempre estabelecendo alguma métrica. E se você estiver abaixo dessa métrica, você tá ruim. E aí, né, fica aquela comparação louca. Só que eu acho que isso é importante pra caramba também, você ter o controle de dados. Não, pra empresas isso é indiscutível, tá? Mas tô falando pra gente, porque às vezes a gente vai viver uma vida de métricas e isso não acho que seja bom você viver só com base em métricas. Você tem que fazer muitas vezes o que te faz feliz. Eu vivo muito por essa premissa, né? Óbvio que você não pode abdicar de tudo e, sei lá, como é que é o nome? Somebody love e só ser feliz. Não é assim. Você tem que ter os dois. Você tem que se desenvolver como pessoa e se divertir, né? É o que eu tento fazer. Tô tentando aprender a fazer isso. E a minha ideia é ter um controle dessas coisas, dessas áreas da minha vida. Não sei como eu vou fazer isso. Mas é algo a se pensar. Porque aí ano que vem, hoje é dia 25/12/2025, em 2026, eu venho e consigo falar com mais propriedade sobre como foi meu ano, se eu realmente melhorei as coisas que eu tinha que melhorar. E aí você pode me questionar, cara, você vai virar uma máquina absurda de
de desempenho, de produtividade, não sei o que. Eu não acho. Eu não acho que essa é a ideia também. E se isso acontecer, eu vou acabar com o projeto na hora, porque eu não quero que isso seja algo que me deixe neurado. Mas eu acho que é interessante você ter o controle das coisas que acontecem. Certo? É, então, acho que é isso o vídeo, né? Porra, ficou 35 minutos de vídeo. Isso porque eu escrevi o roteiro, pra eu não dar volta, mas mesmo assim eu acho que eu dei muita volta. E, de novo, tá? Deveria ter falado isso no início. Esse não é um vídeo pra você assistir, pra você se divertir. É mais sou eu falando como foi meu ano. Espero que seu ano tenha sido bom. O ano ainda não acabou, né? Porra, eu ainda posso, sei lá, cair um meteoro na minha cabeça ou morrer. Espero que isso não aconteça. Mas ainda tem muita água pra rolar, né? Nesses 5 dias. 6 dias, né? Mas resumo da ópera, eu não vou aparecer aqui de novo antes disso. Então, desejo um feliz ano novo pra vocês, que 2026 seja excelente pra todos nós e que você fique bem, que nosso coração fique bem, que você consiga suas realizações aí. A minha mensagem natalina desse ano e de próspero ano novo é essa. Agradecimento especial a todas as pessoas que estiveram aí no meu ano. Véi, não importa como. Se você foi, sei lá, meu amigo, meu chefe, como se você relacionou comigo, tenho que agradecer a você, porque eu acho que a construção de todas essas coisas te trazem pro dia atual, né? É aqui, mano, sabe aquela frase clichê que aparece no seu Reels, tipo, sei lá, mais ou menos umas 11 horas da noite? Ai, você é um mosaico de todas as pessoas que passaram na sua vida? Por mais clichê e brega que seja isso, é verdade, né? Não tem jeito. Cada pessoa deixa uma marca. Algumas pessoas deixam uma marca maior, outras uma menor. Mas todas as pessoas te marcam, de fato. E obrigado a todas as pessoas que me marcaram e as pessoas que eu marquei também. Espero que eu tenha conseguido fazer isso. Que eu acho que é importante, né? Você somar nas pessoas. Não. Você ser a mais pra vida das outras pessoas, enfim. Papo chato. Sei que esse vídeo foi chato pra caramba, eu reconheço isso. Então, eu devo colocar o título Vídeo chato não assista. Ou, porra, mas aí cria aquela ideia de psicologia reversa. Véi, é foda. É muito foda essa vida minha de criador de conteúdo, tá? Mas enfim, esse foi o meu ano. Espero que o ano de vocês tenha sido bom e que o próximo seja melhor ainda, tá bom? É isso, boas festas e se você chegou até aqui, comenta Pinto Duro nos comentários e obrigado pela atenção, tá? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Rafael Augusto e esse é o primeiro vídeo do canal que eu gravo em um take só. Caralho. É isso.